Glória a Deus por cada vida que aqui se encontra, por cada internauta que está assistindo esse ciclo de oração. E eu tinha preparado uma palavra há algum tempo atrás, uma palavra conhecida, e eu não esperava pregar agora, hoje. Glória a Deus. Mas aprove o Senhor estarmos aqui. Soldado tem que estar preparado. Amém? Palavra do Senhor que se encontra. Glória a Deus. No livro de Números, Êxodo 33, capítulo 1. E diz assim, versículo 1. Isso. Êxodo 33, 1 ao 3. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Amém? Glória a Jesus. Isso é uma promessa do Senhor ao povo de Deus. Que Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. E Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. E a promessa de Deus é dar ao seu povo uma terra que tinha fartura, que manava leite e mel. E quando o povo sai do Egito, glória a Deus, e fica pertinho de conquistar Canaã, Moisés, ele envia 12 homens. Entre esses 12 homens estava Josué e Calebe. E ele envia esses 12 homens para fazer o reconhecimento da terra. Aqui em Números 13, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. E todos eles eram chefes dos israelitas. E entre esses 12 homens, irmãos, estava Josué e Calebe. Glória a Deus. Eles vão para reconhecer a terra, para ver se a terra era boa. E eles passam 40 dias reconhecendo a terra. E com 40 dias, glória a Jesus, eles voltam. E quando eles voltam, eles vão até Moisés e Arão, lá em Cádiz, para prestar um relatório. Os irmãos conhecem a história. E na prestação desse relatório, o relatório que eles dão é um relatório, irmã Nana, negativo. Eles chegam da terra que mana leite e mel, e eles dizem o seguinte: a terra é boa. Glória a Jesus.
Eles retornam a Moisés e Arão. E toda a comunidade em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório. E eles disseram: entramos na terra a qual você nos enviou, Moisés, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. E dizem os historiadores que os frutos daquela terra eram gigantes, eram grandes. O cacho era tão grande, o cacho de uva, que eles traziam mais de um homem para trazer esse cacho de uva. Então eles dizem: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra tem fartura. Glória a Deus, olha aqui os frutos delas. E era uma coisa linda de se ver. Você consegue imaginar o tamanho daquele cacho de uva para ser necessário mais de um homem trazê-lo? A terra era boa, irmã Miriam. Aleluia. Glória dela. Mas o povo, aí eles continuam dizendo: mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também nós vimos ali os descendentes de Enaque ou Anak, que eram os gigantes. Anaquins, que significa pessoas do pescoço comprido. Então eles disseram: olha, a terra é boa, olha, os frutos dela é bom, é grande, é fartura, mana leite e mel. Mas nós, quando chegamos lá, nós também vimos os filhos de Anak, os descendentes de Anak. Glória a Deus. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, quando Caleb ouve isso, irmãos amados, Caleb se levanta. E sabe o que é que Caleb faz? Ele faz o povo se calar. Ele faz o povo se calar diante de Moisés. Mas só que quando ele se levanta e faz o povo se calar, sabe o que é que ele grita? Eu imagino que ele fala não, eu acredito que ele grita. Ele dá um grito, ele diz: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Quando Caleb vê que está todo mundo murmurando, irmãos, que está todo mundo dizendo: a terra é boa, mas tem gigante. Está lá os amorreus, jebuseus, hititas, aleluia, tem gigante. Ele se esquece que em Números, aleluia, que em Números 33, Deus diz: olha, vai, tomem posse da terra que mana leite e mel, porque eu expulsarei os jebuseus, os amorreus, os heveus, aleluia, eu expulsarei os hititas. Eles esqueceram dessa palavra, porque diante do gigante a gente teme, igreja do Senhor. Diante do gigante, diante da adversidade, diante da guerra, diante de tanta coisa ruim que vem para a nossa vida para nos atemorizar, nós esquecemos muitas vezes. Diante do medo, nós esquecemos da palavra que um dia Deus liberou para a nossa vida. Ele disse que os expulsaria, mas nessa hora ele disse: olha, a terra é boa, mas lá tem a Jabuseu, lá tem Eveu, lá tem Hitita, lá tem os filhos de Anak, tem o gigante. Não tem como conquistar aquela terra. Tem momentos na nossa vida que a gente olha ao redor, é tanto gigante, é tanta impossibilidade, que a gente diz: é impossível alcançar aquilo que Deus disse que eu ia alcançar. É improvável que eu vou vencer essa guerra. É improvável que eu consiga transpor essa barreira que está na minha frente. Aleluia. Mas sempre tem alguém para nos encorajar. Olhe para alguém, para essa tua irmã, onde você estiver. Olhe para alguém e diga: sempre tem alguém para nos encorajar. Diga mais assim: você precisa ter do seu lado alguém que te encoraje. Não é assim, irmãos? Ai de mim, se eu não tivesse alguém do meu lado dizendo: vai dar certo, você vai vencer. Ai de
você se não tivesse alguém perto de você te dizendo: não, vai conseguir, você vai conseguir, vai dar certo, tenha fé, Jesus está com você. E essa pessoa aqui é Caleb. Caleb se levanta e Deus, deixa eu dizer algo, Deus estava vendo tudo isso. Deus estava, Jaqueline, de olho em tudo aquilo que estava acontecendo, em toda aquela conversa. Caleb diz: subamos, aleluia, e vamos tomar posse na terra, porque quem nos garantiu foi o Senhor, por certo que nós venceremos. Triste coisa é termos do nosso lado pessoas que só sabem dizer: não, cabe com isso, está vendo que isso não vai dar certo? Deus coloca o projeto no teu coração, o teu coração arde diante da promessa que Deus te fez. Aí alguém chega, os 10, né? Sempre tem os 10. Os 10 chega e diz: olha, acaba com isso, está vendo que isso não vai dar certo. Aleluia. Mas sempre Deus, irmão, guarde isto, sempre Deus vai enviar alguém para te encorajar. Deus sempre vai colocar do teu lado alguém que te encoraje a fazer a coisa certa. Você crê nisso? Se você crê nisso, levanta a tua mão e diga: eu creio. Eu creio. E digo mais, diga: Deus, tire de mim todo aquele que quer me colocar para baixo. Tire da minha vida todos aqueles tóxicos que sempre diz que não vai dar certo. Diga: Deus, tire da minha vida, ainda que doa, porque muitas vezes é pessoas que nós amamos. Muitas vezes essas pessoas que sempre diz: vai dar errado, isso não vai dar certo, acabe com isso, está vendo que isso não vai dar em nada. Muitas vezes é pessoas que estão do nosso lado, que nós amamos, mas tenha a coragem hoje para dizer: Deus, tira da minha vida, ainda que venha doer o meu coração. Aleluia, aleluia. Oh, tantas pessoas que eu amo, que Deus tirou da minha vida, tirou de dentro da minha casa. Tantas pessoas, e eu não estou falando só de gente estranha, não, é família. Tantos que Deus afastou da minha casa, e Deus colocou pessoas que eu jamais imaginaria ter do meu lado. Eu estava tendo uma conversa com Deus e falando sobre alguém para Deus. Eu disse: Deus, como é bom estar perto dela. Deus, como eu gosto de estar com ela. Que o sentimento dela seja igual para comigo. Como é bom a companhia dela, como me alegra, como me súbria. Aleluia. Eu estava falando sobre alguém a Deus. Eu disse: Deus, uma pessoa igual a ela merece vencer. Merece que o Senhor conceda com o desejo do coração dela. E eu não estou falando de coisas materiais não, porque tem pessoas que só se aproximam de alguém que tenha algo a oferecer. Eu estou falando de te arrancar uma gargalhada. Eu estou falando de te fazer sorrir. Mesmo naquele momento que você está tendo uma crise de ansiedade, está agoniado por dentro, ninguém está vendo, mas você está lá dizendo: meu Deus, envia alguém para me ajudar, para conversar comigo, e Deus envia. Aí de repente você está rindo, de repente você está dando gargalhada. São essas pessoas que você precisa ter por perto. E eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando de alguém que mesmo que você não veja, mas ora pela tua vida. Estou falando de pessoas que dizem assim: olha, eu não tenho como te ajudar nisso aqui, mas eu vou dobrar o meu joelho e Deus vai fazer alguma coisa por você. Tenha coragem de dizer não e de se afastar de tudo aquilo que te coloca para trás, que está o tempo todo querendo esfregar no nosso rosto que é melhor do que nós. Pessoas que nas entrelinhas sempre quer nos mostrar que está um passo à frente de você. E eu contei essa história para Jesus: tira.
Eu não preciso me encaixar. Quem me apresenta e me coloca em lugares e entre pessoas é Ele. Você não precisa se esforçar tanto. Não sei nem por que eu estou dizendo isso aqui. Você não precisa se esforçar para se encaixar em lugares que Deus não quer que você esteja. E às vezes você vê algumas coisas assim. Ah, como eu queria estar ali, mas Deus não quer. Aí Deus faz aquelas pessoas fazerem coisas que entristecem você, para que você entenda que o lugar que Deus quer que você não se encaixe, mas que você caiba, que tenha um lugar para você. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar para a palavra. Aí Caleb diz: olha, subamos e possuamos essa terra, porque o Senhor, por certo, nos dará essa terra. Glória a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Aleluia, glória a Deus. Os homens que tinham ido com eles disseram: nós não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Glória a Deus. Você está entendendo nesta manhã? É mais forte do que nós. Aleluia. Nós para eles somos como gafanhotos, e nós nos vemos como gafanhotos perante eles. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Naquela noite, quando aqueles homens, escutem isso aqui que é muito importante. Aqueles homens disseram o seguinte: olha, nós não podemos atacar eles, que eles são maiores do que nós, são mais poderosos, são mais numerosos. Aleluia. Nós somos gafanhotos perante eles. Nós também nos vemos assim, como gafanhotos perante eles. Só que quando o povo ouve aqueles 10 homens falando aquilo, o povo começa a murmurar e começa a dizer: melhor era que a gente tivesse ainda no Egito. Começam a murmurar diante daquele relatório negativo. Triste coisa é aquele que abre a sua boca e começa a contaminar negativamente todo mundo. E esse povo daqui se estendeu até nós. Se estendeu até nós, irmã Ione. É alguém dizendo: vai dar certo, vamos que vai dar certo. Tem uns ali, ó, contaminando, dizendo: isso vai dar em nada. Isso aí não vai dar em nada. Aleluia. Mas eu disse o quê? Que Deus vê tudo. Deus ouve tudo. Deus sabe quem espalha. Deus sabe quem é que contamina. Deus sabe quem é aquele tóxico que sai contaminando todo mundo. E esses 10 saíram dando um relatório negativo que espalhou por todo o povo de Israel. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aí eles começaram a dizer: não seria melhor voltar para o Egito? Escolheremos um chefe e voltaremos ao Egito. Olha. Aleluia. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes. Eles rasgam as vestes e eles dizem o seguinte: Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, entenda isso aqui, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura. O segredo é agradar a Deus. O segredo é agradar a Deus. Aleluia. Em todas as coisas que disserem para você que não vai dar certo, você vai levantar a mão, vai apontar o dedo para essa pessoa e vai dizer: se o Senhor verdadeiramente se agradar de mim, eu vou conquistar tudo aquilo que o meu coração deseja. Você não entendeu, senão tinha dado um glória. Diga, levanta a mão assim, ó. Diga: se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de mim, eu vou conquistar tudo aquilo que o Senhor disse que eu ia conquistar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Ainda que eu veja gigante, eu creio. Se o Senhor disse que era meu, é meu e pronto. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz: olhe, não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. Olha a ousadia desses homens. Olha a confiança em Deus que esses homens tinham. Confiança e fé na promessa que Deus tinha feito. Ele disse: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar. Aleluia. Não tenha medo do povo dessa terra, porque se o Senhor estiver conosco, nós o devoraremos como se fosse pão. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Antes o povo estava dizendo: nós somos como gafanhotos. Aí Josué e Caleb dizem: não, nós vamos devorá-los como pão. Se o Senhor prometeu, quem vai devorar eles somos nós. Aleluia. Se eu fosse você, já estava dando glória, já estava dizendo aleluia. O Senhor aqui nesta palavra está dizendo: ei, eu te garanto que o inimigo não vai subsistir diante de você. Aleluia. Aleluia, você vai devorar como se fosse pão. Não se preocupe com o tamanho do gigante. Se a promessa é tua, tu vai conquistar a terra e pronto. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor disse: por causa disso, somente Caleb e Josué vai entrar na terra. Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse: Senhor, então os egípcios vão ouvir que o Senhor destruiu o povo que o Senhor tirou do Egito. Faça isso não. Sempre Moisés pelo povo. Faça isso não. E a palavra de Deus diz que os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalhar um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar, entenda isso aqui, igreja. Deus está dizendo: esses homens que espalharam esse boato, essa fofoca, essa mentira, essa calúnia que fez o povo murmurar, vão morrer. Eles morreram subitamente de praga perante o Senhor. E de todos que foram observar a terra, somente Josué e Caleb entraram na terra. Aí eles conquistam a terra. E eles vão conquistando, Flávia, a terra. Só que, glória a Deus, naquele dia que o Senhor matou aqueles que deram relatório negativo, naquele dia Deus fez uma promessa a Caleb. Repita comigo: a Caleb. Caleb recebeu a promessa de que herdaria uma parte da terra, e que seus descendentes também herdariam essa terra. Entenda isso. Glória a Deus. O tempo passa. Aí Josué envelhece, Jeane. Josué envelhecendo, o Senhor chega para ele e diz: olha, Josué, tu já estás velho. Eu estou falando de promessa de Deus. Eu estou falando de coisas que você vai conquistar, porque foi Deus que prometeu. Quando ele estava velho, e o Senhor sabendo de todas, porque o Senhor sabe tudo. O Senhor sabendo e conhecendo o coração e os pensamentos de Josué, ele disse: Josué, tu já está velho, já está com a idade bastante avançada. Ainda há muita terra para ser conquistada, e é hora de distribuir a terra. Então, ele começa a divisão por sorteio. Ele faz o sorteio, glória a Deus, e as terras são distribuídas.
Mas acontece que quando Josué envelhece, passando os anos, ele esquece do que Deus prometeu a Caleb. Você está entendendo? O tempo passa. Escute isso aqui. Josué envelhece. Deus sabe que ele esqueceu da promessa. Mas em momento nenhum, entenda isso, em momento nenhum, Jaque, Deus lembra a Josué da promessa que fez a Caleb. Não. Ele diz: Josué, distribui as terras, tem muita terra ainda. Vai e começa a distribuição. Só que onde estava Caleb? Porque cada um estava em um lugar, as tribos. Caleb estava em um lugar. E ele fica sabendo que havia uma ordem do Senhor para a distribuição da terra. Então o que é que ele faz? Ele sai do lugar onde ele estava. Aí diz aqui, em Josué 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué. Os homens de Judá, aleluia, era Caleb. Aí ele vai até Josué em Gilgal. E Caleb chega para Josué e diz o seguinte: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, a meu respeito. Quando eu olho isso aqui, quando eu vejo que em momento nenhum Deus lembra a Josué a promessa que fez a Caleb, era porque Deus estava esperando esse momento. Que momento, irmã Érica? Momento de Caleb se posicionar e reivindicar o que era seu por direito. Você está entendendo? Que às vezes é necessário nós nos posicionarmos e reivindicar aquilo que é nosso. Se Deus te prometeu e você tomou posse, é teu. Não precisa ninguém lembrar, é teu. E quando alguém esquecer, lembre a ele. Lembre a ela que você tem uma promessa. E aquilo que é seu, por direito do céu, ninguém pode tomar. Aleluia. Aí Caleb vai e diz: olha, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você, Josué. Você sabe, você estava lá quando o Senhor me prometeu. Quando estava lá em Cades Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório digno de confiança. Será que Caleb tinha confiança daquilo que ele era em Deus? Quando a gente tem certeza daquilo que a gente é em Deus, de quem nós somos em Deus, nós temos o direito de reivindicar aquilo que é nosso. Ele diz: você estava lá, Josué, lá em Cades Barneia, quando o Senhor falou ao meu respeito e ao teu respeito. Lá quando eu dei um relatório digno de confiança. Glória a Jesus. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Olha que coisa linda. Não sei se você está entendendo isso aqui. Ele disse: olha, você estava lá. Você viu que quando todos deram relatório negativo, eu fui fiel ao Senhor. E dei um relatório digno de confiança. Aleluia. Aleluia. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, para a sua herança, para a sua herdade, para todos os seus descendentes. Era a promessa de Deus. Aí ele continua dizendo: pois bem, Josué olhou para ele e disse: pois bem, o Senhor manteve-me. Ele disse, né? Caleb disse para Josué: pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Aleluia. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou para espionar a terra. Ele diz: olha, eu tinha 45 anos quando me enviou Moisés para espionar a terra. Se passaram 40 anos, hoje eu estou com 85, mas a minha força é tão maior quanto naquela época. Aleluia. Hoje eu tenho tanto vigor como naquela época. O
Senhor me manteve vivo como Ele me prometeu. Aleluia. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, a terra de Hebrom. Aleluia. Eu não sei como foi aquela conversa, mas com certeza Josué olha para ele e diz o seguinte: é conjectura minha, não é heresia, é um pensamento meu. Com certeza Josué disse: mas para você entrar em Hebrom, você vai ter que conquistar ainda. Deus prometeu, é sua, mas você tem que derrotar os que estão lá com posse da terra. Já estão lá com uso capião, já estão na terra. Para ele ter dado essa resposta aqui para Josué, com certeza Josué disse: a terra é tua, tudo bem. Deus prometeu, eu estava lá, eu vi, mas você vai ter que conquistar. Tem coisas que diz que é nossa, que Deus disse que é nossa, mas nós que temos que conquistar. Não é interessante isso aqui? Deus tinha dado a terra, mas para o povo tomar posse, eles tinham que conquistar. Aí a gente quer as coisas de mão beijada. Mas Deus me prometeu que ia me dar uma casa e um carro. Aí pega, não trabalha, não faz um bico, fica pedindo a um, pedindo a outro, dando de coitadinha, porque eu não tenho, não posso, não faço, não tenho ninguém que me ajude. Deus disse que ia fazer prosperar. Aí a pessoa fica de braço cruzado? Não, Deus disse: a terra é de vocês. Agora vocês vão conquistar a terra. Aleluia. Aleluia. Tem gente que vive na dependência do Senhor, não porque é preguiçoso, mas tem pessoas que só porque Deus prometeu não quer fazer mais nada na vida, quer ficar em casa, nem para a igreja vem. Ei, terra, Deus te deu, mas tu tem que conquistar. Deus prometeu, mas tem que conquistar. Deus disse que ia fazer prosperar a minha vida, mas não foi fácil, Jeane, conquistar. Meu Deus. Deus disse que ia me dar uma casa nova, um casamento novo, uma vida nova, ia me dar carro, ia me dar um ministério, e Ele me deu. Só que eu tenho que conquistar. Tive que conquistar. E para conquistar não foi fácil. Eu não enfrentei só os jebuseus, os amorreus, os heveus, os hititas, não. Eu tenho que enfrentar todos os dias, é o inferno inteiro. É o inferno inteiro. Quantos demônios Deus não já matou, não expulsou da sua vida hoje, para você chegar até aqui? Quantos demônios Deus não te livrou nesta madrugada para que você estivesse aqui hoje? Quer ter a bênção, tem que conquistar. Quer ter a bênção, vai ter que conquistar a terra. Aleluia. Glória a Jesus. Aí ele diz: olha, eu tinha 40 anos, 45. Estou com 85, a minha força é a mesma. Me dê a terra que o Senhor disse que ia me dar, me dê Hebrom. Eu quero, ele diz: eu quero Hebrom. Aleluia. Me deu Hebrom por herança. Porque ainda que tenha gigante, ainda que tenha morador morando lá, aí ele diz no versículo 12: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Josué, ele não esqueceu quando Deus disse que eles iam conquistar a terra, Jeane, e o Senhor ia expulsar os amorreus, jebuseus, heveus, hititas. Ele não esqueceu. Ele disse: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra que o Senhor me deu, que o Senhor me prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu Hebrom por herança. Aí o tempo passa. Eu estou falando de uma promessa que Deus te prometeu, que ainda que alguém esqueça, Deus não esquece. Deus não esquece de nada do que nos prometeu, Jaqueline. A gente desanima, a gente às vezes nem lembra. Aleluia.
Às vezes a gente não quer nem que um profeta toque na ferida, porque você já não acredita mais que Deus vai fazer. Igual aquela mulher de Sunem, a sunamita. Fazia tanto tempo que ela já estava acostumada. Quando o profeta diz que vai dar um filho, ela diz: não, não fala isso não. Está pensando que era porque ela não queria? Era porque ela não queria que tocasse na ferida. Porque com certeza alguém já tinha dado esperança para ela. E ela nunca tinha tido filho. Aquilo ali, quando ela disse: num profeta, eu não disse o Senhor que eu não pedi, que eu não queria. Por quê? Reativou a minha esperança e agora me matou. Era isso que ela estava dizendo. Tem promessas que Deus nos faz que o tempo passa. Alguém esquece. Aí você se conforma. Aleluia. Se conforma, sai empurrando com a barriga, né, Jeane? Sai empurrando com a barriga, se conformando, está tudo bem. Se não aconteceu foi porque Deus não quis. Ei, deixa eu te dizer aquilo que Ele te prometeu. Ele me trouxe hoje aqui. Eu nem queria pregar e eu disse a Jeane: eu não quero, Jeane, bota fulano. Mas já que Deus me deu essa oportunidade, Deus manda te dizer e fala ao meu coração que aquilo que Ele te prometeu, ainda que alguém esqueceu, eu não esqueci, diz o Senhor nesta manhã. Eu não esqueci. É necessário Deus tocar na ferida para te lembrar que aquilo que Ele te prometeu, o homem não invalida, o homem não anula, e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e Ele vela para com a sua palavra. Ele não esqueceu. Aí o tempo passa. Eu disse o quê? Que Caleb se posicionou. Que Deus poderia ter lembrado: olha, nessa repartição, lembra de Caleb que eu dei a terra de Hebrom para ele? Não. Mas aí Caleb se posiciona. Eu acho lindo, eu aprendo com Caleb. Menina, se Deus me prometeu, não venha com conversinha mole não pro meu lado. Venha não conversar aritica não perto de mim não. Venha não, Deus me prometeu. Se Ele prometeu que vai dar vida, Deus vai dar vida. Se Ele prometeu que vai restaurar, Ele vai restaurar. Ele prometeu que ia mudar o meu esposo, Ele mudou o meu esposo. Ele disse que ia me libertar, Deus me libertou. Ele disse que ia me fazer um dia, Deus disse para mim assim, Jane. Ele disse: um dia, filha minha, tu vai pregar, tu vai louvar ao meu nome, que tu nem vai lembrar dessa maldição que tu tem vivido hoje. E tem dia que eu esqueço, não de onde Deus me tirou, mas daquilo que eu fui em tempos passados. Tem hora que eu esqueço, tem hora que simplesmente eu nem lembro o que eu passei. Tem hora que eu nem lembro o que eu fui no pecado. Tem hora que eu esqueço. Vivo como se eu não tivesse vivido. É uma coisa incrível. Porque, irmãos, eu vivi uma vida tão perturbada. Todo dia eu queria uma pedra. Toda hora eu queria uma pedra. Já era uma coisa demoníaca. Era uma coisa maligna. Todo dia, toda hora eu comia. Eu comia crack, irmãos. Era uma agonia na mente, na alma, no espírito. E quando eu olho para mim hoje, que eu nem me lembro, eu acho uma coisa estranha. Eu não sei se você está entendendo, mas para mim, Flávia, é uma coisa fora do normal. É uma coisa surreal, é uma coisa extraordinária. Muitas vezes eu não lembrar dessas coisas. Tem hora que eu vivo como se eu não tivesse vivido isso. Aleluia. Porque eu me agarrei tanto àquilo que o Senhor me prometeu, que eu prefiro viver o que Deus me prometeu do que remoendo aquilo que eu já vivi. As coisas passadas se passaram, tudo se fez novo. Tem guerra? Tem. Tem afronta? Tem. Tem necessidade de algumas coisas? Tem. Tem falta de alguma coisa? Tem. Mas tem um teto, tenho a minha comida, tenho um carro para andar, tenho uma casa, vejo meus filhos bem, porque era tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria. Por quê? Por quê?
Porque eu ainda estou conquistando aquilo que Deus me prometeu. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha para cá, olha para cá. Olha para cá, irmãos. Você está entendendo que todo esse sofrimento, toda essa guerra, toda essa sua necessidade, tudo aquilo que você tem enfrentando é porque somente aquilo que Deus te prometeu, você ainda está conquistando? Você consegue entender essa palavra nesta manhã? Que esse sofrimento todo e essa dificuldade, Jeane, é só para a gente conquistar o que Deus já não prometeu. É nosso. É nosso, é teu. Bata no peito e diga, é meu. Mas eu ainda estou conquistando. É por isso o sofrimento. É por isso essa agonia. É por isso essa agonia na mente. Muitas vezes que a gente fica preocupado, crise de ansiedade e vem querendo dar uma depressão. É porque você ainda está conquistando. Remandorobacé. Quando eu falei nisso na segunda-feira, Jeane, eu estava ali na barraca. Ali estava responsável pela cantina na segunda-feira. Porque quem prega aqui vai para a cantina também. Quem prega aqui também faz mocotó. Quem faz aqui vai para a cozinha. Quem faz aqui lava banheiro. Quem faz aqui limpa a igreja. É assim. A Rio Largo é assim. Aqui a gente faz de tudo. A gente só não dá bênção apostólica. Mas o resto a gente faz. E eu estava ali. Eu estou falando de guerras. De coisas que nós enfrentamos que não é o inimigo. É simplesmente nós conquistando o que Deus já nos deu. Você está entendendo? Eu nem planejei dizer isso aqui agora. Está descendo quentinho do céu. E eu estava ali. Eu não sei se eu disse até a Jaqueline. Eu estava sentada. E a gente foi formar os pastéis. Foi fazer as coisas ali. E eu estava gerando uma crise de ansiedade tão grande dentro de mim. Eu estava ali numa agonia tão grande. Aquela angústia, me faltando ar. Aquela vontade de chorar. Uma vontade de chorar. Eu ainda fui no banheiro, ainda chorei um pouco. Lavei o rosto. Uma agonia, uma angústia tomando conta de mim. Eu comecei a me tremer. Eu estava sentindo meu coração batendo aqui no meu pescoço. Uma crise de ansiedade em meio a tanta gente que estava ali. Eu estava no meio de uma crise de ansiedade. Eu olhei para Joyce e disse, Joyce, conversa comigo. Fala alguma coisa. Eu disse, Everaldo, venha me buscar, que eu vou mandar o Washington. Eu até planejando na minha cabeça. Vou pedir para o Washington e a Nide levar o meu carro e me levar em casa, que eu não tenho condições de dirigir. Que eu estou com uma agonia muito grande. Ele disse, eu vou fazer uma oração por você aqui agora, onde eu estou. E ele fez uma oração. Mas tudo isso, irmão, foi para eu conquistar algo que estava planejado. Algo que quando eu cheguei em casa o Senhor alegrou meu coração. Então nada do que Deus te prometeu vai vir fácil para a tua mão. Aqui está a prova na Bíblia. Deus deu posse a esse povo da terra, mas eles tinham que conquistar primeiro. Eles tinham que enfrentar os gigantes. Os amorreus, jebuseus, hititas, heveus, os amalequitas. Eles tinham que conquistar. Então nenhum sofrimento teu é em vão. Levanta a mão se tu está entendendo. Nenhum processo difícil e tenebroso que você está passando é para a tua derrota, é para a tua queda. É simplesmente você conquistando o que Deus já te deu. Eu planejei dizer outras coisas, mas a palavra é essa. O teu sofrimento, a tua guerra, a tua dificuldade é você conquistando o que Deus já te deu. Porque aqui Deus já tinha dado. Deus mesmo disse, eu vou expulsar. Os amorreus vão conquistar. Deus não disse, vão lá, pisa na terra e vai morar. Ele disse, vão lá conquistar a terra. Aleluia. Porque eu dei para vocês. Eles estão lá, mas a terra não é deles. Eles tomaram posse, mas a terra é de vocês. Vai ter que desocupar aquilo que é teu. O inimigo vai ter que desapropriar aquilo que é teu. Porque o que é teu é teu. Levanta a mão e recebe essa palavra. O que é teu é propriedade tua. O filho é teu. A família é tua. O marido é teu. Deus te deu posse. Agora você tem que conquistar. Mas a terra já é tua. Quem estiver se apropriando vai ter que tirar de cena. É por isso que eu não me preocupo quando alguém diz assim, vai ficar no teu lugar. Eita, aquilo que era teu. Não.
O que é meu é meu. Um dia vai ter que desapropriar e eu vou tomar posse. Mas enquanto isso eu vou fazendo o quê, Jane? Eu vou conquistando. Olha para a tua irmã, diga, para de reclamar, vai conquistando por enquanto. Para de reclamar. O que é teu, Deus já te deu, agora só falta você conquistar. Deixa alguém se apropriar daquilo que é teu. Deixa alguém dizer, eu sou, eu posso, eu tô. O lugar é meu, aqui eu faço, aqui eu mando, aqui eu posso. Não! Porque no tempo da promessa se cumprir, vai ter que desapropriar aquilo que é teu. Você crê nisso? Você crê nisso? Alguém está de posse daquilo que Deus me deu. Alguém está de posse. Não me deixa ver, não me deixa tocar, não me deixa ligar. Mas é meu, foi Deus quem me deu. Uma hora vai ter que, ou se converte, ou se muda ou morre. Mas uma hora vai desapropriar aquilo que Deus me deu. Eu creio nisso, eu tomo posse dessa palavra neste começo de tarde. Aquilo que Deus te deu não pode ficar longe de você. Alguém não pode dizer é meu. Você não vai ter acesso àquilo porque é meu. Não, é teu. Bota assim, diga é meu. É meu. Vai ter que sair de cena. Tu crê, Jane, que vai ter que sair de cena? Vai ter que sair de cena porque é meu. Deus me deu. Porque se for para ter, vai ter que juntar. Porque se for para separar, Deus tira. Aleluia! Dê glória a Deus neste começo de tarde, irmãos. Estou terminando já, viu, Jane? É que eu me empolgo, tem hora. Quando a gente começa a pregar, a gente se empolga. Então, irmãos, o tempo passa. A terra teve algum descanso de guerra. Aí o tempo passa. Aí no capítulo 1, vai me acompanhando, de Juízes, a palavra de Deus diz que Josué morre. Aí o povo se desespera. Morreu quem? Morreu o líder. Morreu aquele que entrou com o povo na terra prometida. O povo estava inseguro, o povo estava com medo. Tinha muita terra a ser conquistada ainda. Ainda tinha gigante, ainda tinha morreu, ainda tinha Jebuseu, ainda tinha Malequita na terra. Aí o povo disse, e agora? Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Capítulo 1, versículo 1. Quem de nós? Eu disse o quê? Ainda que o mundo inteiro esqueça, Deus não esquece o que Ele te prometeu. Era a terra de Hebrom. Aleluia, glória a Deus. Era a terra de Hebrom. Aí Josué morre e o povo diz, quem de nós vai atacar primeiro? Aí Deus olha para o povo e diz, Judá será o primeiro. Vou falar mais claro para que você entenda. Caleb é quem vem entrar primeiro, porque eu já dei essa terra para Caleb. Você está entendendo? Nesta tarde, quem de nós vai atacar primeiro os cananeus? Deus diz, ei, Caleb vai entrar. É Caleb quem vai tomar posse, porque eu já dei nas mãos de Caleb essa terra de Hebrom. Se eu fosse você, eu já estava dando glória. Se eu fosse você, já estava tomando posse. Não importa o tempo que passar, quem esqueça o que Ele te prometeu, Deus não esqueceu. No tempo certo, alguém vai dizer, oxe, quem? Quem vai ser? Quem vai ser? Oxe, vai ser de fulano? Não, é de fulano. Porque eu já dei, eu já entreguei nas mãos dele, na mão dela, essa terra. Aleluia. Judá será o primeiro. Diz, olha, Simeão. Aleluia. Simeão, nos ajude, venha conosco ao território que nos foi designado pelo Senhor. Venha conosco, nos ajude, que depois a gente ajuda vocês. Glória a Deus. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus, os ferezeus na mão deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Só que era o costume daquela época. Antes de atacarem, Valdirene, mandavam os espias para olhar, para sondar, para ver o território. E com certeza trouxeram a notícia de um rei perverso, Adoni-Bezeque. Com certeza disseram assim, olha, lá em Bezeque tem um rei perverso. E ele mantém debaixo da mesa dele, aleluia, 70 reis.
70 reis. E esses reis, aleluia, toda vez que ele atacava uma nação, quando ele resgatava, pegava esses reis e prendia, ele arrancava os polegares superiores e os polegares inferiores e colocava para comer migalha debaixo da mesa. Era isso. Então, Caleb, é esse rei que está ali. E eu ainda acredito que alguém tenha dito: tem coragem, Caleb? Adoni-Bezeque é quem é o rei, é quem está lá mandando e desmandando em tudo. Tem coragem? Aleluia. Aí a palavra do Senhor diz que Adoni-Bezeque consegue fugir. Eles atacam, Adoni-Bezeque consegue fugir. Quando eles se deparam, está lá os 70 reis com os polegares amputados, superiores e inferiores. Aleluia. Isso significa tirar a tua identidade. Irmãos, se você tiver o seu polegar, qual era o medo desse rei? Qual era o intuito desse Adoni-Bezeque? Olha para cá, para você entender. A intenção era que aqueles reis nunca mais pudessem empunhar uma espada. Porque se você não tem o polegar, entenda, olha para cá. Se você não tem o polegar, você não consegue pegar uma espada com firmeza. Então a intenção desse rei, ao capturar um rei de uma nação que ele ganhasse na guerra, era tirar os polegares superiores e os polegares inferiores. Esse rei estava dizendo para aqueles reis: nunca mais vocês vão empunhar uma espada. Se tira o polegar, o dedão do meio, você fica sem equilíbrio. Ele estava dizendo para aquele rei: nunca mais vocês vão ficar de pé com firmeza. Você está entendendo? Foi isso que esse rei fez com esses 70 reis. Tirou. Quando tira o polegar, tira a identidade. Ele estava dizendo: vocês foram reis na sua nação, aqui vocês vão para debaixo da mesa comer migalha. Você está entendendo o que é que o inimigo quer fazer com a igreja do Senhor? Você está entendendo nesta tarde o que é que o inimigo intenta fazer com a tua vida e com a tua casa? Tirar a tua identidade. Quando tira o polegar, tira a identidade, tira a firmeza das mãos. Quando tira o polegar dos pés, tira a firmeza dos teus pés, tira a firmeza do teu andar. Você não anda como anda com quem tem os 5 dedos, não. Aquele rei estava dizendo ao tirar os polegares superiores e inferiores: aqui vocês não são nada, aqui vocês não são ninguém, aqui vocês não ficam de pé, aqui vocês não têm espada para lutar, aqui vocês vão comer migalha debaixo da minha mesa. Então Judá, Caleb ataca aquele lugar e Adoni-Bezeque foge. Quando ele foge, glória a Deus, hoje, aleluia. Quando Adoni-Bezeque foge, os israelitas os perseguiram, o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Mas o que eu quero dizer com isso? Aí Adoni-Bezeque diz o seguinte, que é o que mais me chama a atenção: agora, olha para cá. Quando ele vê os polegares das suas mãos cortados, dos seus pés cortados, ele olha ao redor. Diz: eu mantive 70 reis debaixo da minha mesa comendo migalha. E agora o Senhor me retribuiu tudo aquilo que eu lhes fiz. Você não entendeu se não tinha dado um glória, meu irmão. O Senhor me retribuiu tudo aquilo que eu fiz para estes 70 reis. Deixa eu dizer, a vingança pertence ao Senhor. Fecha a tua boca. Você não vai precisar dizer nada, porque quem vai retribuir tudo aquilo, todo o mal que fizeram contra você é o Senhor. Levanta a mão e toma posse. Estou pregando quietinha hoje, não estou? Glória a Deus. É o Senhor. Repita comigo: é o Senhor que vai retribuir o mal que fizeram
dias de comer migalha debaixo da mesa está passando, porque Deus vai retribuir o mal que te fizeram. Você crê nisso? Quem vai retribuir é o Senhor. É por isso que eu fico quieta. Eu tenho aprendido a ficar quieta, a me posicionar de uma maneira diferente. Como? Quieta, sem responder, sem querer satisfação, sem ouvir, evitando lugares para não ver e nem ouvir coisas que vai me machucar, porque é o Senhor quem vai retribuir o mal que me fizeram e fizeram contra a tua vida. É o Senhor quem vai retribuir, Jaque, o mal que fizeram à tua casa. É o Senhor, Flávia, que vai retribuir o mal que te fizeram. É o Senhor que vai retribuir. É o Senhor, Kennedy, que vai retribuir o mal que te fizeram. É o Senhor, irmã Ione, que vai retribuir. Fecha a tua boca, fica calado, fica quieto, porque o Senhor tem resposta para a tua vida. Fica quieto, fica calado, se posiciona como Caleb, reivindica o que é teu por direito, mas não responda a afronta, não responda o disse-me-disse, não responda a fofoca, não dê ouvidos aquilo. Faça que nem Saul. Se Saul não tivesse tapado os ouvidos, ele não teria sido coroado, porque a Bíblia diz que quando os filhos de Belial, aleluia, começaram a dizer: esse aí que vai reinar contra nós, por nós, que vai guerrear nossas guerras, é esse aí, esse catador de jumenta, esse, o filho de Quis, daquela família, da menor família de Benjamim, é ele que vai reinar e vai guerrear nossas guerras. Mas a Bíblia diz que Saul não deu ouvido. Se ele tivesse ouvido, aí vinha um complexo de inferioridade, vinha o demônio do baixar a cabeça, ele ia ficar prostrado diante daquelas palavras negativas, e ele não tinha tomado posse do reino de Israel. Não deu ouvidos àquilo que não te acrescenta. Aquilo que Deus te deu é teu. Agora você precisa conquistar. Pode ter Adonibezeque, pode ter a Malequita, pode ter o que for. Aquilo que é teu e pronto. Vá conquistando, porque nada vai cair de graça. Aleluia, nada vai cair do céu para você não. A única coisa que caiu do céu, você já sabe o que foi, né? Vai não cair não. Você vai ter que conquistar. Esse sofrimento que você tem passado é apenas você conquistando a terra prometida. Você tomou posse dessa palavra? Você acredita nessa palavra? Que Deus não desperdiça. Deus não desperdiça sofrimento em ninguém. Tu não está sofrendo. Quando alguém olhar para você e dizer: bichinha, está no processo. Tá não, ela está conquistando. Tá vendo fulano? Você não sabe o sofrimento. Ela não está sofrendo não, ela está conquistando. Inverta a palavra. Isso não é sofrimento, é conquista. Quem vai inverter agora? A partir de hoje inverta. Substitua a palavra. Está sofrendo não, está conquistando. Está sofrendo, você nem sabe o que ela tem enfrentado. Está enfrentando não, ela está conquistando. Você toma posse dessa palavra nesta tarde? Que aquilo que Deus te prometeu, alguém pode até esquecer, como Josué esqueceu, mas Deus vai fazer você se posicionar, aleluia, e toma posse daquilo que Ele já te prometeu, é teu. Estão ocupando de enxerido, porque é teu. Está nas mãos de alguém por um acaso, mas é teu. Estão achando que é dele, que é dela, mas não é, é teu. Uma hora vai ter que desocupar. Enquanto isso, vai conquistando. Vai conquistando. Ai meu Deus, eu não aguento mais. Só creia que você está conquistando, minha irmã. Não estou suportando mais, vou enlouquecer. Vai não, porque quem vai, aleluia, toma posse. Não entrou nenhum louco na terra prometida. Não entrou nenhum louco. Ninguém perdeu a cabeça, ninguém enlouqueceu. Tomaram posse. Ninguém entrou. Não foi formado nenhum CAPES naquela época. Ninguém enlouqueceu, mas conquistaram. Se desesperaram, mas conquistaram. Temeram
um gigante, mas conquistaram. Aleluia. Enfrentaram os amalequitas, Adoni e Bezeque, mas conquistaram. Então toda vez que alguém disser que você está sofrendo, bata no peito e diga: eu não estou sofrendo, eu estou conquistando. Um dia eu vou pisar e conquistar naquilo que o Senhor já me deu. Dê um brado de glória nesta tarde, porque já é teu, minha irmã. Levanta a mão assim, ó. Já é teu. Vai conquistando, já é teu. Sai aqui, saia desse lugar crendo que já é teu, o Senhor já te deu. Você está sofrendo não, você está conquistando o que Deus já te deu. Quem crê nessa palavra, levanta a mão, dá uma glória. E aqui eu encerro te dizendo: Deus não te esqueceu. Amém. Amém. Já que prepara o louvor, vem louvar.